Gente, o carnaval chegou e com ele a expectativa de muita diversão, mas durante aquele agito da folia é preciso ficar atento para garantir que a diversão não seja interrompida por problemas de saúde como a doença do beijo. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a médica infectologista, doutora Marília Turque. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Boa tarde. Fala pra gente dessa doença do beijo. Bom, é uma doença causada por um vírus, o vírus de Epstein-Barr, e esse vírus fica na saliva. Ele é a pessoa que se infecta, que está infectada, então a maneira de transmitir é basicamente pelo contato com salivas, tanto através do beijo, mas às vezes compartilhando também copos, talheres. A transmissão, então, é pela saliva. E o que essa doença pode provocar? Primeiro, ela pode ser silenciosa. A pessoa pode ter e não manter manifestação nenhuma. As manifestações mais comuns são de um quadro agudo, com febre, muita dor de garganta, dor muscular. Às vezes, na garganta formam placas esbranquiçadas. E aí é uma questão importante. Precisa ser feita uma diferenciação de infecções causadas por esse vírus e infecções causadas por bactéria, que também dão essas placas. Porque no caso do vírus, não se deve tomar antibiótico. Então é importante, depois nós vamos chegar no diagnóstico, mas clinicamente o que caracteriza é dor no corpo, febre, uma dor de garganta arrastada, prolongada, vários dias. Os casos mais exuberantes, mais graves, pode ter alteração também no fígado, uma agressão no fígado e a pessoa, uma agressão transitória no fígado, às vezes até com os olhos amarelos. Então essas são as principais manifestações e também o aparecimento de ínguas, sobretudo no pescoço. Se a gente for fazer um comparativo para ver as diferenças entre aquela dor de garganta tradicional que a gente tem com essa, quais são as diferenças? Uma diferença importante é o tempo, a duração. No caso da mononucleose, tende a ser mais demorado e ter repercussões mais em outros órgãos. No caso da amidalite bacteriana, etc., normalmente é restrito à garganta, com febre alta, e no caso da mononucleose, outras manifestações de gânglios, além de gânglios no pescoço e essa agressão hepática. E qual é o tratamento? Não tem tratamento específico. A primeira questão é não usar medicação, se automedicar. É importante ter o diagnóstico. Existem exames de sangue que permitem dizer, olha, esse quadro é sugestivo, esse quadro é mononucleose, e fazer essa diferenciação com outras doenças que têm manifestações parecidas. No caso da mononucleose, é muito importante primeiro ninguém deve se automedicar, mas o uso de antibiótico de forma indevida pode predispor a aparecer manchas pelo corpo, como se fosse uma reação, não é uma reação alérgica, mas como se fosse uma reação alérgica. Então, evitar automedicar. Então, seria procurar um serviço de saúde e, nas primeiras manifestações, manter uma boa hidratação. Agora, procurando serviço de saúde, nesse caso, qual é o tratamento? Detectou que há mononucleose. Sintomático. O que é sintomático? Primeiro, te tranquilizar e dizer, olha, isso não é uma infecção por bactéria, não precisa tomar antibiótico. O que vai aliviar são medicamentos analgésicos para aliviar o desconforto. Uma questão mais difícil da mononucleose é que é o tempo que essa pessoa vai continuar excretando esse vírus. Isso pode demorar várias semanas. Isso explica porque a mononucleose é tão disseminada. Se a gente fizer uma sorologia na população, eu diria que 70% a 80% da população, quando chega na vida adulta, já se infectou pela mononucleose. E a maioria não teve sintomas. Mas por que nessa época do ano ou em épocas mais festivas é sempre bom esse alerta? Porque há possibilidade, às vezes, o risco de contato com várias pessoas ao mesmo tempo, de compartilhar objetos com pessoas. Não precisa ser nem um beijo, né, doutora? E pelo beijo é mais fácil ainda. Mas eu diria o seguinte, a maioria dos adultos jovens já tiveram, sobretudo na infância. E na infância acontece, e na adolescência, pelo compartilhamento, que crianças fazem isso muito, põe na boca, passa para outra, etc. Doutora, quais são as outras doenças que podem ser repassadas pelo beijo? Olha, herpes,
o herpes simples, e o vírus da mononucleose é da mesma família do herpes, pode ser passado. Em algumas situações, sífilis, e aí embora não seja o nosso tema, eu vou pedir um espacinho para falar da sífilis. Fique à vontade. A sífilis continua presente, embora ela conhecida há muito tempo. Para a sífilis tem tratamento, então é importante, sobretudo em situações que teve exposição de risco, seja por beijos ou, sobretudo, se teve exposição de risco sexual, é mandatório fazer o teste para sífilis e fazer o tratamento. Sífilis tem cura, sífilis é uma doença sexualmente transmissível que teve um aumento alarmante nos últimos anos. E se não for tratada, doutora? Se não for tratada, é excelente pergunta sua como um excelente jornalista. Obrigado. A sífilis pode ficar sem sintoma durante muito tempo, mas quando ela se manifesta tardiamente, pode dar problemas cardíacos, cerebrais, e um grande problema é a mulher grávida. Quando se infectou e não tratou, a criança pode nascer com o que se chama de sífilis congênita. Então, a meta brasileira, a meta mundial é erradicar, terminar a sífilis congênita. Então, isso toda grávida faz no pré-natal. Mas eu aproveito esses festejos do carnaval para dizer que todo mundo festeje com responsabilidade, etc. Mas lembrar do uso do preservativo e dessas doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, como a sífilis. E a sífilis tem cura e o tratamento, e o HIV tem prevenção. Não estou minimizando a mononucleose, mas é o pacote. Como o mundo é mais complexo, vem várias coisas juntas. Tem que cuidar de todos os lados. Doutora Marília Turchi, infectologista, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde, um bom feriado. Muito obrigada.